Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News sobre análise de política internacional, nacional e fatos relevantes aí que vale a pena serem comentados e analisados. Bom, eu gostaria de parabenizar os judeus, né? Feliz Hanukkah, Happy Hanukkah. É uma festa judaica geralmente perto do fim do ano, né, do fim do ano do calendário comum, né? Que fala sobre Jerusalém, sobre um candelabro, né, de 8 braços no templo, né, que os sírios e gregos queriam converter os judeus à força naquela época, na Jerusalém antiga, e o candelabro ele ficou milagrosamente aceso durante uma invasão lá, uma guerra, né? Então assim é o heroísmo dos judeus, a unidade de Jerusalém, de Israel. Então aí feliz Hanukkah para todos os amigos judeus aí. É o segundo dia, né? Acende uma vela por dia, são 8 dias de festas, né? E comemorações. É como se fosse, né, para os cristãos entenderem, é como se fosse uma espécie de um Natal judaico. Se come aqueles sonhos, né, que a gente conhece como sonho aqui no Brasil, os doces, tal, enfim. Bom, eu queria falar sobre as perspectivas para 2022, né, na área política e econômica. Eu vou deixar o link do artigo Chester News escrito sobre como que vai ser a economia política ano que vem, mais ou menos, né? Eu coloco os fatos mais prováveis, mas desde que eu escrevi o artigo Chester News surgiu um fato altamente relevante, que é essa nova variante Omicron aí, que é do coronavírus, do Covid, SARS-CoV-2, enfim, é uma variante que surgiu na África do Sul, né? Ela gerou um pânico mundial, vários países fecharam a fronteira aérea com a África do Sul, como país da África, o Brasil fez isso também. E eu estou monitorando as notícias, enfim, eu não vi ainda relatos médicos de que a variante seja de fato mais agressiva e mais perigosa, né? Mas um pânico mundial já se instalou, né? Eu achava mais provável a pandemia não acabar e entrar no terceiro ano de pandemia, né? Eu achava que talvez poderia ter uma melhora, tal, se a pandemia acabasse. Isso que foi o mote do meu cenário que eu fiz político-econômico. Eu ainda não vi notícias de que a variante realmente é mais mortal, né? Mais perigosa, porque doenças elas ocorrem mutações mesmo na natureza, né? A OMS falou que não é motivo para pânico mundial e eu queria comentar as perspectivas para o ano que vem com esse fato relevante dessa nova variante da Covid. Bom, é certo que ninguém sabe o futuro, né? Como diz o ditado popular, o futuro a Deus pertence. O que a gente pode fazer é tentar acertar em alguma coisa. Mas eu não vi realmente nenhum dado assim nas notícias que eu venho acompanhando bastante sobre que a variante seja realmente mais mortal. Às vezes, se bem que eu também vi notícias que já existem essas empresas que criaram a vacina que já vão tentar fazer uma vacina nova para essa nova variante. Enfim, é um dado preocupante, alarmou toda a população mundial e gerou debates intensos se devem ter eventos como fim de ano, Réveillon, Carnaval. Eu acompanho também CNN, várias notícias na internet, e várias cidades no Brasil estão cancelando o Carnaval, o Réveillon. Bom, o que eu acho? A minha opinião, minha, Chester News, né? Eu falei as notícias, o que está acontecendo, e agora eu vou falar a minha opinião. Bom, a gente tem que entender a excepcionalidade do que nós estamos vivendo. Desde 2019, 2020, 2021 e agora vamos entrar em 2022, o terceiro ano de pandemia, é um dos eventos mais graves desde a Segunda Guerra Mundial. Que eu saiba, que eu gosto de história, não teve Copa, Olimpíadas na época da Segunda Guerra Mundial. Por mais que as pessoas queiram voltar à normalidade, ao que era antes, a gente ainda está vivendo a pandemia. Então, assim, que é uma coisa mais sensata a se dizer, uma coisa que você não vai se arrepender de ver depois? Nossa, eu defendi o Réveillon, o Carnaval no meio de uma pandemia. Enfim, é uma situação grave. O que o Bolsonaro quis dizer de não tomar medidas drásticas é justamente isso. Porque vários países que fecharam toda a economia, lockdowns severos, destruíram a economia. Por quê?
alguns países pobres quiseram imitar alguns países ricos na parte de fechar tudo. Só que os países ricos, há relatos de países que investiram 40, 50, até 60% do PIB na pandemia. Então, assim, eles investiram recursos trilionários de dólares, de euros, para manter os empregos, a economia funcionando fechada. Então, assim, a gente não pode copiar países ricos só a parte do fecha tudo. Mas também, por outro lado, a gente não pode também fazer eventos sociais, shows, carnaval, réveillon. Eu sei como isso é importante para a economia, para o turismo, para quem sobrevive disso. Ao mesmo tempo que a gente deve ser contra o fecha tudo, depois a gente vê a economia ver depois, igual o presidente Bolsonaro costuma falar, o que a gente aprendeu com esses anos? A gente tem que ver também o que aconteceu no meio da pandemia. Bom, o que a gente pode esperar? Demora para a vacina ser feita, então assim, os cientistas vão trabalhar muito para ter uma nova vacina para essa nova, que seja eficaz com essa nova variante. É provável que pessoas vacinadas morram, então pode gerar um pânico, porque as pessoas elas estavam com uma sensação de segurança com a vacina. Então pode ser provável que vários países retomem o uso das máscaras, de algumas restrições. Agora, o que a gente aprendeu como humanidade, no sentido assim, o que aconteceu durante... Bom, países que fecharam muita economia se prejudicaram, e principalmente países pobres, emergentes, Argentina, por exemplo, que eu estou falando, fechou tudo e não tinha dinheiro para manter a economia. E depois, além do desastre da pandemia, tem um desastre econômico. Então, assim, países ricos também têm uma falsa sensação de segurança. Por quê? Eles se endividaram muito na pandemia. Países ricos já deviam às vezes 100, 110, 120% do PIB, gastaram 40, 30, 50% do PIB. Segundo informações da última que eu vi, o Brasil gastou 15% do PIB na pandemia. Apesar dos economistas, a mídia está alertando que o Brasil furou o teto de gasto, querendo criar um alarmismo, o Brasil foi um dos países mais responsáveis, com mais equilíbrio fiscal durante a pandemia, apesar do falatório. Isso os investidores internacionais vão ver ao longo do ano que vem. Então a gente está respeitando ali um equilíbrio fiscal proporcional à economia nossa. O Brasil também, ali acho que está a 13ª economia maior do mundo. O Brasil sempre ficou ali entre os 10 maiores economias do mundo. Aí pela desvalorização do dólar um pouco excessiva, o Brasil caiu algumas posições, mas se a gente descontar aí a desvalorização cambial, a gente está sempre mais ou menos entre os top 10 ali. E é isso, eu acho assim, eu mantenho as minhas projeções, eu acho que apesar do pânico inicial da nova variante Omicron, a gente tem que aguardar, ver se a letalidade dela é realmente grave, se pessoas vacinadas vão morrer. Eu acho que é certo os países cancelarem os voos da África do Sul para tentar ganhar tempo, para, por exemplo, refazer os hospitais de campanha, né? Por exemplo, e muitas pessoas acusaram de outros países serem racistas com a África do Sul. Isso não tem nada a ver com racismo, na minha opinião. Surgiu uma variante e é interessante que os outros países isolem, mas assim, com respeito, né? É óbvio. Eu acho que o Brasil, eu vi alguma notícia agora há pouco que os brasileiros que estão na África do Sul pediram para ser resgatados. Então, assim, eu acho que as nações têm que, ao mesmo tempo, né, tomarem as medidas, as precauções devidas, tem que resgatar seus cidadãos também que ficaram na África do Sul e na África, né? Eu acho que isso é uma pandemia, é um momento que decisões difíceis são tomadas. Não é fácil ser presidente, prefeito, governador no meio de uma pandemia. Não tem decisão fácil no meio da pandemia. Você que é cidadão, que é uma pessoa comum igual eu, você tem que se pôr no lugar dos governantes também. Ninguém quer fechar a economia, ninguém quer que os eventos sejam cancelados. A gente não tem que estar com esse mimimi de pessoa que não também quer tudo, né? A pandemia, ela infelizmente não acabou. Então, eu gostaria de ter Réveillon, de ter Carnaval. Eu particularmente não gosto de Carnaval, mas também eu acho que as pessoas que gostam têm o direito de se divertir. Mas a gente está vivendo o terceiro ano do maior caos social, econômico, político, sanitário que a humanidade já viveu.
3 anos de pandemia grave. A humanidade já sobreviveu a guerras mundiais, a outras pandemias, e esses são eventos totalmente fora da curva. Então, assim, ninguém sabe como agir. Você restringir tudo está errado, você abrir tudo também está errado. A gente precisa, nesses momentos difíceis, tomar decisões equilibradas. Como o próprio STF já liberou estados e municípios a tomarem as próprias decisões, eu acho que quanto mais democracia, melhor. Ah, cidade tal, a população é contra o carnaval, contra o Réveillon. Eu sou a favor da democracia. Se tem uma cidade lá que o pessoal, ah, não, a gente aqui, a gente não liga. Se depois morrer um monte de gente, a gente se vira com o hospital. Decisão questionável. Mas se a população decidir que quer ter Réveillon, quer ter carnaval, é complicado também, né? A democracia também leva. E aí, se você é uma pessoa que não quer se expor ao risco da doença, que você mora e a maioria das pessoas da sua cidade decide, pressiona a ter. E aí depois, né, quem que vai se responsabilizar se os casos voltarem a aumentar porque a pandemia não acabou? Então, realmente, pessoal, sinceramente, é uma situação muito difícil. Mas enfim, eu vou torcer, rezar, orar para que essa nova Omicron, né, essa nova variante não seja grave, mas a nossa crença pessoal não muda nada a realidade, né? Se ela for realmente mais grave, mais letal e as vacinas não funcionarem, não é motivo para pânico, mas os decisores em geral, o judiciário, principalmente STF, STJ, os nossos magistrados das cortes superiores têm que ter bom senso, porque os governantes também não estão tendo como decidir, né, tudo, não há recurso no mundo inteiro, não só no Brasil, para enfrentar a pandemia. Muitos países podem colapsar, questão de quebrar mesmo a dívida dos países. Muitos países ricos se endividaram. Está tendo protestos graves na Europa, na Holanda, na Alemanha, em questão das medidas de restrição sanitária. Infelizmente, a gente está vivendo coisas semelhantes. Parece que todos os filmes dos anos 80, 90, 2000, de terror, de Guerra Mundial Z, a gente está vivendo uma época totalmente grave e excepcional. Então, assim, não queria ser governante, não queria ser ministro da economia, ninguém. A gente tem que dar valor nos nossos governantes, orar muito a Deus, a pedir uma compreensão da população também, que a gente não está passando um momento fácil. E, sinceramente, com todo respeito, pode piorar mais, porque está tendo notícias aí de conflitos aí na Ucrânia, que a Rússia talvez invada a Ucrânia em janeiro. Na verdade, a Ucrânia está em guerra com a Rússia desde 2012, 11 mais ou menos. Só que parece que a Rússia queria dar um checkmate com mais de 70, 100 mil soldados ali. O problema na Rússia é que a Ucrânia envolve a União Europeia, a OTAN, porque a Ucrânia é ligada à União Europeia. A Rússia só não deu o checkmate na Ucrânia ainda, porque ela tem medo que a OTAN se envolva, que é Estados Unidos e União Europeia, que eles são próximos da Ucrânia. Então, isso daí é uma coisa, um risco geopolítico muito grave. Então, além de pandemia, a gente tem que torcer para o mundo continuar pacífico. A ONU funcionando, as instituições mundiais funcionando, para não ter uma guerra. A questão de Taiwan está ficando cada vez pior. O Biden está querendo fazer um encontro de democracia, liberdade, né? Convidou inclusive o Brasil e inclusive Taiwan. Então, assim, tá tendo quem quiser procura no meu canal, é a questão que eu resumi as principais notícias sobre Taiwan, que é uma tensão também. Então, assim, a gente está vivendo um momento que pode até ser uma pré-guerra. Então, assim, é muito complicado mesmo. A gente vai ver decisões aí difíceis, outro ano talvez difícil. Os cientistas do mundo inteiro procurando uma nova vacina, vai começar do zero. Se a variante for letal e não funcionar as vacinas, vários cientistas do mundo vão trabalhar para encontrar vacina. A gente tem que acreditar na ciência. A ciência, que o iluminismo, a tecnologia, o capitalismo, a liberdade trouxe maior conforto para a humanidade. Ciência e religião não são antagônicas. Deus, ele criou o mundo, ele criou a ciência para que a gente saiba como que o mundo funciona em detalhes. Então você não precisa ser um ateu para acreditar na ciência, você também não precisa ser religioso e atacar a ciência, não tem nada a ver isso daí, entendeu? Então a gente tem que dar valor
cada um no seu quadrado, os religiosos rezando, orando para passar, os cientistas no seu quadradinho procurando ali coisas que podem ser úteis para combater a doença, cada um no seu quadrado. E vamos torcer para Deus para que 2022 seja um ano bom, apesar de todo esse caos que a gente está vivendo, que Deus proteja cada um de nós. E eu vou colocar link na descrição do vídeo da minha projeção política econômica para 2022. Todo ano em novembro, mais ou menos, eu faço uma projeção política econômica de como talvez seja o próximo ano. Às vezes, a maioria das vezes eu acerto, outras eu erro, né, normal, mas eu fiz essa projeção antes de aparecer essa Omicron. Então, assim, eu queria deixar essa ressalva que se a variante for realmente muito grave, as projeções que eu fiz podem não se acontecer. Caso as notícias mostrem que a Omicron não seja tão grave, eu acredito que vai ter uma retomada muito forte da economia no Brasil. As pessoas estão falando muito de desemprego, inflação. Eu acho que, na verdade, se a pandemia realmente não piorar e voltar a melhorar, se a Omicron não for grave quanto parece, for uma mutação ali que os cientistas veem que é uma mutação ali que não tem tanta letalidade, eu acho que a economia vai ser muito boa em 2022. Eu mantenho as minhas projeções ali. As pessoas estão achando que a inflação alta, tudo caos, mas se melhorar, não vai se cumprir essas coisas de inflação, de desemprego, de caos, de falta de produtos. Talvez se a Omicron não for tão grave, a retomada de 2022 vai ser boa, né? E vai ser eleição aqui no Brasil também. Eu estou acompanhando também as notícias. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News e que Deus abençoe a todos.